puxar com o Uribe aqui, porque, Uribe, a gente estava aqui, o Uribe chegou um pouquinho depois do começo da CNN, quem não se lembra, a CNN estreou em março de 2020. Entramos no ar junto com o mundo, descobrindo o que estava acontecendo, aquela doença que um monte de gente estava morrendo sem entender muito bem, o coronavírus, Covid-19, pandemia. Durante a nossa transmissão hoje, à tarde, Uribe, a gente teve um momento que estava esperando ali o início da segunda mesa de debate e Tedros Adhanom, presidente da Organização Mundial da Saúde, posou para uma foto ao lado de Olaf Scholz e Emmanuel Macron, os líderes de Alemanha e França, respectivamente. E aqui no documento tem um extenso parágrafo, parágrafo de número 25, fazendo menção ao papel da OMS, ao quanto a ciência é importante. É quase uma, com perdão aqui do trocadilho, é quase uma vacina para o que vem pela frente quando o Donald Trump voltar à Casa Branca, Uribe? Exatamente, o documento inteiro é um recado ao Donald Trump. É isso que me disseram diplomatas agora há pouco, quando eu estava lendo o documento, perguntando para alguns diplomatas brasileiros e até americanos que estavam acompanhando a discussão. É um recado claro. Quando o G20 fala, vamos cumprir sim com o Acordo de Paris, vamos continuar com as metas para reduzir principalmente a emissão de gás carbônico. Quando o G20 fala sobre igualdade de gênero, uma questão que a Argentina também chiou bastante, que continuou no documento. Quando fala de taxação de super ricos de uma maneira mais amena, como disse a Débora Bergamasco, mas muito além do que se esperava anteriormente, como disse o Fernando Nakagawa, é um recado claro para Donald Trump. É um recado claro de Olaf Scholz, é um recado de Macron e é um recado de Joe Biden, que deixa a presidência. E aí falamos de Tedros. Tedros foi atacado por várias lideranças que não concordavam com a política de vacinação contra o coronavírus. E o documento, vou ler o trecho aqui, é o parágrafo 25, Yuri, é muito claro. A Organização Mundial da Saúde, nós reiteramos o papel central e coordenador da Organização Mundial da Saúde na arquitetura global de saúde, apoiado por um financiamento adequado, previsível e transparente. Mas nós continuamos comprometidos, mesmo após a pandemia, em construir sistemas de saúde mais resilientes. Ou seja, foi uma despedida de Joe Biden e um recado a Donald Trump, de que os países mais ricos não aceitarão retrocessos na saúde, no meio ambiente e também na questão de gênero, Yuri. Ô Débora, o Uribe pegou carona aqui na minha vacina, aqui na Infame, que a gente gosta também de fazer um pouquinho, né? Demonstra um pouquinho de sagacidade aqui quando a gente traz a notícia e vai construindo aqui a notícia no ar. Esse ponto do quanto a expectativa para a volta de Donald Trump na Casa Branca, pela sua percepção, Débora, permeou todas as conversas, as tratativas, o próprio clima aí no G20. Como é que vocês têm sentido isso, esta presença à sombra de Donald Trump e o quanto Joe Biden acaba ficando, não digo em segundo plano, porque jamais dá para se dizer isso de quem tem o poder que um presidente americano tem mesmo na reta final do seu mandato. Mas o quanto esta sombra de Donald Trump determinou ali muito do rumo dessa cúpula na sua avaliação, Débora? Absolutamente, Yuri. Até porque não é uma preocupação específica e exclusiva do governo brasileiro o que será a gestão de Donald Trump, visto os pontos que ele destacou na campanha e não só pela própria experiência, né, do que ele deixou, do que ele mostrou no seu primeiro mandato, mas também renovando os votos, né, da ideologia, do que ele pretende fazer, né, do que ele já fez e pretende continuar fazendo. Não é uma preocupação só do governo brasileiro, e o que as minhas fontes me disseram é justamente isso. Olha, o governo brasileiro, claro, a diplomacia brasileira foi orientando, né, o texto para sempre nessa espécie de vacina em relação ao que está por vir. Agora a gente tem que lembrar que o resultado saiu há pouco tempo, então já foi construído pensando na possibilidade de talvez Donald Trump vencer a eleição, o que ainda não era uma certeza, ainda era uma incerteza, ainda se contava com a possibilidade dos democratas darem continuidade ali ao mandato. Mas o fato é, como você disse, né, como a sombra estava rondando,
A própria União Europeia, né, representantes ali da União Europeia, países europeus estavam com essa preocupação e daí acelerou, né? O processo acelerou na reta final, depois que saiu o resultado da eleição. Então, de fato, é uma preocupação comungada por várias potências, vários países do G20. Agora, como Donald Trump, a sombra, não tem voz, ele mandou, claro, um alto-falante para cá, que foi o presidente da Argentina, Javier Milei.